Olá, pessoal! Vamos agora fazer uma bateria de exercícios muito importantes a respeito do nosso processo de independência que teve início com a transferência da família real portuguesa para o Brasil. Então, sem mais demora, de olho na tela. Vamos lá. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto a seguir, na ordem que aparecem. Com a transferência da corte portuguesa para o Brasil, uma das primeiras medidas tomadas por Dom João foi a... Vamos lembrar? Você tem os acordos de 1808 e 1810. 1808 foi a abertura dos portos. Como resultado dessa medida, o Pacto Colonial foi, na prática, eliminado. No campo da política externa, as atenções do novo Império Luso-Brasileiro miraram os dois extremos da fronteira da América Portuguesa, ou seja, os dois extremos. Ao norte, a Guiana Francesa, capital Caiena, como uma retaliação à França. E a província Cisplatina, atual Uruguai, onde aconteceram intervenções militares. Durante o período joanino, houve ainda a abertura do Brasil ao olhar estrangeiro, que teve como decorrência a vinda de expedições científicas, artísticas ao país, dentre as quais se destacou a... Olha só, pessoal, esse episódio aqui é bem interessante. Quando você fala ao olhar estrangeiro e vinda de expedições científicas e artísticas ao país, isso daqui é um elemento muito importante. Por quê? Não se conhecia quase nada. Então, eles contratavam aquarelistas, pintores, para poderem ir ao interior do Brasil, realizarem registros da nossa fauna, da nossa flora e do nosso povo. Havia um grupo de artistas na França que eram defensores do absolutismo. Então, na época da Revolução Francesa, eles eram perseguidos, eles saíram correndo de lá. E onde que eles conseguiram apoio? Portugal, que também, nesse contexto, se tornou inimigo da França. Então, esses artistas e cientistas que vieram ao país, tá, eles tinham a missão, como eu disse, de retratar as riquezas do país e conhecê-lo melhor. Esse grupo ficou conhecido como Missão Francesa, cujo principal representante é o pintor Debré. Então, vamos lá, gente. Abertura dos portos, Guiana, Cisplatina, Missão Francesa. Qual a alternativa que contempla isso? Alternativa correta, alternativa D. Não precisamos eliminar as outras porque está bem claro, né? Nós tínhamos que completar de acordo com o texto. Então vamos para a próxima questão. Embora a independência política do Brasil tenha sido declarada somente em 1822, o início do processo de emancipação pode ser relacionado com uma conjuntura anterior, na qual um acontecimento de grande impacto desencadeou mudanças que levaram à separação entre o Brasil e Portugal. Esse fato, que assinalou o final efetivo da situação colonial, foi final efetivo da situação colonial. Foi a Inconfidência Mineira? Não, isso daqui é um dos exemplos de instabilidade contrária ao controle metropolitano, tanto a Inconfidência Mineira quanto a Conjuração Baiana. Esses dois episódios, eles estão dando sinais de que o pacto metropolitano, pacto colonial, está se enfraquecendo, tem muita gente insatisfeita. C. A transferência da corte para o Brasil em 1808 significou a presença do aparato estatal metropolitano na metrópole. Aparato estatal metropolitano na colônia, a qual passou a ser a sede da monarquia portuguesa. Corretíssimo. É a alternativa C. Qual seria o erro da D e da E?
A Revolução Pernambucana de 1817, olha só, isso daqui foi um episódio que aconteceu, a Revolução Pernambucana de 1917, no período joanino, e uma revolta de influência liberal. Mas não queria abolir a escravidão, queria proclamar uma república, mas não acabar com a escravidão. Trouxe para o cenário político brasileiro o ideário maçônico e republicano? Não, o ideal republicano já existe desde a Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana. O ideário maçônico, não, porque, por exemplo, Dom João VI era maçom, Dom Pedro I era maçom, Dom Pedro II era maçom. Então não foram esses movimentos que trouxeram para cá a maçonaria, não. Que já existia, inclusive, desde a colônia. E a convocação das Cortes de Lisboa, em 1820, após a Revolução Liberal do Porto, que exigiram o retorno de Dom João para Portugal e a recolonização do Brasil. Esse foi a sacada definitiva? Não, isso aqui foi o final do processo, né? Por exemplo, eles voltam, pede o retorno de Dom Pedro, ele fica e proclama a independência. Mas, olha só, a questão é, volta para a pergunta. O processo de emancipação pode ser relacionado com uma conjuntura anterior. Então, o que aconteceu antes da independência definitiva, em 1822, que levaram à separação? Aí, quem estava em dúvida entre a E e a C, podia eliminar a E desta forma. Então, ficar tranquilo com a alternativa C. Vamos para o próximo exercício. A vinda da corte, com o enraizamento do Estado português no Centro-Sul, daria início à transformação da colônia em metrópole interiorizada. Seria esta a única solução aceitável para as classes dominantes em meio à insegurança que lhes inspiravam as contradições da sociedade colonial, agravadas pelas agitações do constitucionalismo português e pela fermentação mais generalizada no mundo inteiro na época, que a Santa Aliança e a ideologia da contra-revolução na Europa não chegavam a dominar. O texto oferece uma interpretação da independência do Brasil que implica o reconhecimento da importância do processo de emancipação, que influenciou a luta por autonomia na Europa, em outras partes da América? Não. Inclusive, em outras partes da América, a nossa independência não auxiliou em nada, porque lá foram influenciados pelo liberalismo, proclamaram a república, aboliram a escravidão, o Brasil não. B. A caracterização da emancipação como um ato meramente formal, uma vez que ela não foi acompanhada de alterações significativas no cenário político, nem de reformas sociais e econômicas capazes de romper a dependência externa do Brasil. Olha, essa daqui é uma das interpretações mais tradicionais, só que a pergunta refere-se ao texto. Então, volte no texto. Dá uma pausada no seu vídeo, leia com atenção de novo. Agora volta. Está falando que o Brasil ele está dentro de um meio que internacionalmente está rolando um monte de revolução liberal. Então, assim, esta afirmação, não que não tenha bastante sentido histórico, mas você não vai marcar ela porque ela não está se referindo diretamente ao texto. É uma questão capciosa, ou seja, te leva a confundir. C. O reconhecimento da complexidade do processo, aí já começou bem, porque ela está falando que o negócio envolvia a Santa Aliança, envolvia pensamento liberal, contra-revolução, fatores internos. Então, olha, o reconhecimento da complexidade do processo de emancipação, afetado simultaneamente por movimentos como os reflexos da Revolução Francesa,
a Revolução Liberal do Porto e as disputas políticas na metrópole colônia. E, claro, sem dúvida nenhuma, tensões sociais dentro do Brasil. Alternativa correta, a alternativa C. Agora, quais serão os erros das outras? A caracterização da emancipação com uma decorrência inevitável do declínio econômico português? Não, o texto não fala isso e não tem nenhuma interpretação histórica que vá ter esse sentido. Pessoal, é isso aí, encerramos aqui. Então, leia seu PDF, pratique seus exercícios. Qualquer dúvida, estarei à sua disposição no nosso fórum. Pessoal, um grande abraço, bons estudos e foco no sucesso.